Você já imaginou uma vida sem cor? E aí, galera? Tranquilo? Tudo bem por aí? Espero que sim. Bom, esse vídeo a gente vai começar uma série de vídeos que vão falar sobre os elementos formais da obra de arte. Quem já teve aula comigo conhece isso direitinho. Quais são os elementos formais? Linha e forma, perspectiva e proporção, luz e sombra, simetria e assimetria. Mas, para a gente começar bem, a gente vai falar hoje sobre cor. Vocês já pararam para pensar qual é a importância da cor para a gente? Se a gente for lá atrás, né, no início da nossa história, o homem conquistou a sua humanidade, né, enquanto ser humano, através da cor. Sabe como? Antes mesmo dele saber o que era a palavra, antes mesmo dele entender que a pedra lascada cortava e fazia o que fazia, o homem já entendia o que era a cor. Isso foi se desenvolvendo por uma questão de sobrevivência, porque pensa só, ele precisava saber a diferença da cor do raio que caía do céu em relação à diferença da chama do fogo. Ele precisava saber a diferença do fruto que ele ia comer. Se o fruto estava maduro, se o fruto estava verde. Como é que a gente sabe que o verde não pode comer? Foi lá atrás, que eles perceberam isso. É claro que nesse momento não existia o nome cor, né? O nome das cores veio surgir muito depois. Mas foi muito importante. Com o tempo, o homem foi percebendo que essa cor, ela poderia ser extraída da natureza. Então a gente tem como exemplo urucum, genipapo, as próprias flores, as folhas, a terra, a cerâmica, que começou a ser desenvolvida com o passar do tempo. E como eles foram desenvolvendo essas cores extraídas da natureza, eles passaram a se pintar. Eles passaram a pintar as paredes, as pedras, né? Até hoje a gente vê essas pinturas rupestres, né? Sei lá de quantos 10 mil anos atrás ou mais, que a gente nem faz ideia. Você imagina como que isso tá na pedra até hoje? Foram eles que desenvolveram os primeiros fixadores através de óleos extraídos de animais, óleos extraídos de plantas. E tem uma situação muito interessante que eu sempre gosto de falar quando a gente fala sobre arte rupestre. Tem uma pintura muito conhecida que é a pintura do bisão. É importante lembrar que as pinturas rupestres, elas não tinham o detalhe, a riqueza, né? Elas eram apenas insinuações, então a gente acredita que era um bisão. Então, ele desenhou aquele bisão, fez a linha, pegou a arma dele e falou, eu vou agora para a floresta caçar. E ele conseguiu caçar o bisão. No que ele conseguiu caçar esse bisão, ele levou para sua família, né, para que todos pudessem comer, afinal, eles viviam disso. E ele pegou um pouco desse sangue do bisão e passou por cima. Do mesmo desenho que ele fez, ele passou por cima. O que isso significava para eles naquele momento? Significava que ele conseguiu concretizar aquilo que ele se propôs a fazer. E é tão interessante a gente pensar nisso que até hoje a representação da cor vermelha, ela está muito presente nas nossas vidas, né? Seja
o vermelho, que representa o próprio sangue, que representa a parte da alimentação, se você for a restaurantes, né, a lugares que vendem comida, boa parte deles você vai ver a presença da cor vermelha. Quando a gente vê comerciais de televisão ou programas que estão relacionados à parte de alimentação, a cor vermelho, ela está sempre presente. E isso começa de lá, desse lugar, né, do início da humanidade. É no Egito que a gente vai começar a ver essas cores com mais força e com mais, né, espaçamento de cobertura. É ali que vão começar a se desenvolver, a incrustar, né, e a fixar. É ali que vão se desenvolver os solventes. É no Egito que a gente vai ver as cores em aquarela começando a surgir, né? As cores que começam a ter nuances mais fracas, indo mais para o transparente, né? E é muito interessante porque logo em seguida a gente vai ver dois caras muito interessantes, né? O Apolodoro e o Polignoto. São de Atenas. Eles vão começar a desenvolver pinturas que já tem luz e sombra, né? E tem o Pausias, também é um outro camarada que vai começar a desenvolver as nuances de cor. Então a preocupação ali já de começar a representar e registrar a realidade já vai dali. Mais pra frente, com os movimentos religiosos, com as grandes guerras, as pinturas vão passar a ser colocadas nas armaduras, vão começar a ser pintadas nos escudos, bandeiras de diversos países, representando, né, os seus locais, as suas províncias. A cor, ela vai começar a ser cada vez mais presente e consciente nessas pessoas. E aí, em seguida, ali também, mais ou menos na Grécia, a gente vai ver Aristóteles. Aristóteles vai começar a falar sobre cor. Para Aristóteles, as cores, só as cores que existem são 7, que são as cores do arco-íris, né? Aristóteles insistiu em incluir o cinza. Depois, Albert também incluiu o cinza, mas Albert reduziu essas cores para apenas 4: vermelho, azul, verde e cinza. Seriam para ele as 4 cores fundamentais, as cores mais simples, né? E por que eles pensavam nessa coisa de reduzir o espectro de cores? Eles queriam reduzir o espectro de cores para facilitar no momento de criação. Então, através de diversos estudos, já há milênios, cientistas, artistas começaram a desenvolver esse estudo. E cada vez mais foi se chegando a um denominador comum, que a gente vai chamar das cores primárias. Quem é que vai começar com essa história de cores primárias, cores simples? Adivinha, gente? Ai, Leonardo da Vinci. Cara, Leonardo da Vinci era sensacional. Bom, então, Leonardo da Vinci, ele criou várias coisas, né? E dentre elas, ele estudou muito a cor. E nesse estudo da cor, ele chegou à conclusão de que as cores químicas, né? Essas pigmentos, cor que você tinge, pinta, né? São as cores vermelho, amarelo e azul. E para as cores de luz, propriamente de luz, são vermelho, verde e azul. É muito interessante porque a gente aprende muito sobre cores primárias e a gente não entende por que são chamadas de primárias e por que essas são primárias. Se a gente for parar para pensar, essas 3 cores principais,
elas não podem ser feitas. Elas não surgem através de outras cores. Elas já existem na natureza e a partir delas se cria todas as cores. Mais um pouquinho para frente na história, a gente vai ver Newton provando isso através da física. Ele pega um espectro, coloca essas 3 cores e coloca esse espectro para girar. E ele vai girando, 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 numa determinada velocidade, fica branco. Então, ele entende que branco é a junção de todas as cores. E com isso ele comprova que o vermelho, o amarelo e o azul são as cores primárias, as cores das quais você consegue construir todo o espectro de cores. Mas aí, professora, você está falando muito de cor e cor. A cor, ela é uma sensação. E a cor, ela só existe porque existe luz. Se não houver luz, não existe cor. Isso fica muito nítido pra gente, por exemplo, se você entra no seu quarto agora, de noite, e tá tudo apagado. Você consegue ver cor? Se tiver um tiquinhozinho de luz, você ainda consegue ver alguma coisa. Mas você vê o quê? Você vê tons de cinza. Porque você não tem a luz propriamente dita que vai dar a cor que ela tem. Que é muito interessante. E aí a gente entra nesses meandres, né? A cor luz é uma cor que, quando ela reflete no objeto, quando ela bate no objeto, ela cria uma reação aonde os nossos olhos percebem aquela cor. Um exemplo clássico que eu também sempre costumo usar nas aulas é a folha da árvore. A gente sabe que a folha da árvore ela é feita de, basicamente, clorofila. E a gente entende que a clorofila é verde. Quando você está num dia com um sol forte e a folha está bem vistosa, você consegue perceber o verde bem verde. Agora, quando anoitece, ou quando começa a anoitecer, que você ainda consegue ver as folhas ficam mais azuladas. Quero falar com vocês sobre o impressionismo, a importância desse movimento. E aí, a gente já falou sobre o impressionismo em outro vídeo, vou deixar o link, não sei em que lado que ele vai ficar, mas enfim. O impressionismo foi um movimento artístico, o primeiro movimento, ou até, ouso falar isso, que ele foi o primeiro movimento que deu cor à sombra. A gente pensa na sombra como algo preto, escuro, né? Mas não, no impressionismo a sombra tem cor. Tudo que é desenhado, feito, pintado dentro do impressionismo tem cor, tem vida. E é a partir do impressionismo que a humanidade vai começar a perceber a vida pela vibração da luz, que é a cor, ela vai começar a ganhar nuances de manhã, de tarde, do final da tarde. E aí aquele azul de manhã vai ser diferente do azul do meio do dia, que vai ser diferente do azul do final do dia. É a mesma cor, mas ela se transforma pela luz. E é muito interessante a gente notar isso até nos próprios objetos da nossa casa, começar a prestar um pouco mais atenção nisso, porque o nosso cérebro, ele está muito acostumado a ser determinista. Se aquele objeto é laranja, o meu cérebro só vai ver o laranja. Mas se eu começar a pensar, a observar esse objeto a partir da luz, eu vou conseguir ver outras cores. E aí fica o meu convite para vocês.
vamos ver mais cores e vamos colocar mais cor na nossa vida. Deixo um beijo para vocês e até a próxima.